Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Cabral, sou aluno da Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde sou residente do programa Residência Pedagógica Subprojeto Química, tá certo? E vamos para mais uma aula de estequiometria, onde eu vou estar resolvendo alguns exercícios, tá certo? De estequiometria, e vamos lá. Na questão fala, no recipiente foram colocados 15 gramas de ferro e 4,8 gramas de oxigênio. Qual a massa de óxido de ferro formada após um deles ser completamente consumido? Então pronto. O que ele vai querer? Ele vai querer a massa de óxido de ferro, tá certo? Então, ele dá os dados aqui do ferro, né, que é 56 gramas por mol, e oxigênio, que é 16 gramas por mol. Observa-se que nessa questão ele não dá a reação, tá certo? Então vamos construir essa reação primeiro para depois fazer os cálculos estequiométricos. Vamos lá. O ferro reage com o oxigênio, tá certo? Então fica ferro mais oxigênio 2, por quê? Porque é um gás, tá certo? Reagindo, forma o quê? Óxido de ferro. Bom, observa-se que nessa equação ela não está balanceada. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer é balancear essa equação, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho 2 oxigênios. E nos produtos temos que 3 oxigênios. Então eu não está balanceado, ou seja, eu devo colocar um 3 na frente do oxigênio, certo? Porque eu pego este 3, passo para a frente do oxigênio do reagente e pego este 2, passo para a frente do óxido de ferro, onde vai balancear o oxigênio. Então fica 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 3 dá 6, então fica balanceada o oxigênio. Agora vamos só observar o ferro, onde o ferro tem 2 vezes 2, 2 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 4. Então temos que colocar aqui um 4 na frente do ferro do reagente. Pronto, a equação está balanceada. Agora vamos para os cálculos estequiométricos. A segunda coisa que temos que fazer é o quê? É encontrar o mol dos reagentes, tá certo? Então, ou seja, o mol é calculado a massa do reagente dividido pela massa molar do reagente, certo? Então vamos lá. Eu vou primeiro calcular o do ferro, que dá o quê? 15 gramas de ferro, que é a massa, né? Já dá na questão. E 56 gramas de mol, que é a massa molar. Certo? Então vamos calcular 15 dividido para 56. Eu corto gramas com gramas, tá ok? Então fica como? Fica 0,27 mol de ferro, tá ok? Então vamos agora calcular o mol do oxigênio. Então vamos pegar 4,8 gramas de oxigênio dividido para 32. Por que 32? E não 16? Vimos aqui que temos 2 átomos de oxigênio, porque é um gás, como eu falei antes, tá certo? Então a gente tem que multiplicar o 16 duas vezes, que vai dar o quê? 32 gramas por mol. Calculando 4,8 dividido por 32, corta gramas com gramas, que vai dar 0,15 mol de oxigênio. Pronto, agora encontramos o mol do ferro e o mol do oxigênio, tá certo? No terceiro passo, devemos encontrar
o reagente limitante e o reagente em excesso. Por quê? Porque para eu descobrir essa massa do óxido de ferro, eu devo saber o reagente que foi consumido totalmente, que é chamado de limitante, tá certo? Então vamos lá por cálculos do ferro e do oxigênio. Para calcular os limitantes, devemos fazer o quê? Um cálculozinho estequiométrico de regra de 3. Ou seja, vamos calcular primeiro o ferro. Temos o quê? Temos 4 coeficientes, né? 4 mol de ferro, aqui da equação, vezes o quê? 56 gramas por mol. Então eu tenho que fazer esse cálculozinho, que vai dar o quê? 224 gramas por mol de ferro, certo? E agora do outro lado, temos que calcular o do oxigênio, ou seja, temos 3 mol de oxigênio. Já eu fiz o cálculo aqui que é 2 átomos de oxigênio, que vai dar 32, que é 2 vezes 16, que vai dar 32, então a gente pega 3 mols vezes 32, que vai dar o quê? 96 gramas por mol de oxigênio, certo? Como eu quero saber, primeiramente, quantas gramas do ferro, então eu pego 4,8 do oxigênio, né? E eu faço a regra de 3, que vai dar quanto? Vai dar 11,2 gramas de ferro. Pronto, já descobrimos a grama do ferro. Agora vamos calcular o do oxigênio. É da mesma forma que a gente calcula o ferro, ou seja, pegamos 224 gramas por mol de ferro e 96 gramas de mol de oxigênio. Quanto de ferro aqui? Na questão dada, que é 15. E quanto de oxigênio? Faço uma regra de 3 novamente, que vai dar quanto? Vai dar 6,4 gramas de oxigênio. Então, gente, observa aqui os resultados. O ferro tem mais do que o oxigênio, ou seja, o ferro vai ser o excesso, né? E o oxigênio vai ser o limitante. Por quê? Quando é chamado de limitante é porque o oxigênio foi consumido totalmente na reação. E já o excesso não foi consumido totalmente, porque o oxigênio não teve toda a capacidade de reagir totalmente o ferro. Então, a gente pega o oxigênio para calcular a massa do óxido de ferro, tá certo? Então vamos lá. Para a gente calcular a massa do óxido de ferro, devemos calcular a massa molar do óxido de ferro, tá certo? Então fica óxido de ferro, né? Pronto, para a gente calcular, né, a massa molar do óxido de ferro, devemos o quê? 2 vezes 56, né, que aqui o ferro é 56 e tem 2 átomos de ferro, mais 3 vezes 16, certo? Vai dar quanto? 160. Mas observa-se que na reação tem 2 mols de óxido de ferro. Então temos que multiplicar
esses 160 por 2, que vai dar quanto? 320 gramas por mol. Pronto, encontramos a massa molar do óxido de ferro. Então agora vamos para os cálculos estequiométricos. Vamos lá. Temos 96 gramas de oxigênio para 320 gramas por mol de óxido de ferro, certo? 4,8 gramas de oxigênio para quanto de óxido de ferro? Então a gente faz esses cálculos, né? Que a gente pega 4,8 vezes 320 dividido por 96, que vai dar quanto? Vai dar 16 gramas de óxido de ferro. Então, gente, a gente encontrou a massa do óxido de ferro, tá certo? Pronto, pessoal, por hoje é só isso, tá certo? Para os próximos vídeos vai ter mais exercícios, tá bom? Então, obrigado a todos.